O teu milagre será motivo de alegria quando o Senhor cumprir aquilo que Ele te prometeu. A paz do Senhor. Espero em Deus que os amados estejam muito bem. Eu estou bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis, capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Este nome Abraão carregava em si uma promessa, a promessa de que Deus daria um filho para Abraão e Sara, sendo eles avançados em idade. Abraão tinha 100 anos e Sara 90, quando se cumpriu a promessa de Deus na vida deles. Como isso era possível? Há muito tempo que Abraão e Sara esperavam pelo milagre de um filho. E por causa da impaciência da sua esposa, por causa da impaciência de Sara, pelo tempo que foi passando, o tempo de espera era tanto que Sara achou que a promessa que Deus fez para a vida dela cumprir-se-ia, mas não nela, e sim na sua serva. E por causa da falta de paciência, Sara fez com que a sua serva Agar entregou a sua serva Agar ao seu esposo Abraão, para que coabitassem e tivessem um filho. Isto aconteceu porque Sara pensou que a promessa que Deus tinha feito para ela já não ia acontecer. Abraão teve um filho com Agar e esse filho chamou-se Ismael. Só que o filho da promessa não era Ismael, mas sim Isaac. Isaac era o filho da promessa entre Abraão e Sara, porque a mulher do propósito de Abraão não era Agar, era Sara. O tempo foi passando. A Bíblia diz que quando o Senhor disse a Abraão que lhe daria um filho, ele sorriu. E em outro momento, quando Sara também ouviu a promessa que o Senhor estava fazendo para o seu esposo, porque a promessa quem recebeu inicialmente foi o seu esposo. Era Abraão quem falava com Deus. Era Abraão quem se comunicava com Deus. Mas Deus precisava da sua esposa para o cumprimento do seu propósito. Daí que nós entendemos que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Era necessário que Isaac nascesse, mas para isso o Senhor pegou em dois seres humanos aparentemente improváveis, porque eles já eram avançados de idade. A Bíblia declara que Sara já tinha deixado o costume das mulheres. Na nossa linguagem, Sara já estava na menopausa, mas mesmo assim, o Deus que não vê impossibilidades, quando quer depositar algo na vida de alguém, mesmo assim, Deus escolheu Abraão e a sua esposa para lhes entregar Isaac. E adivinham o que aconteceu? Depois do tempo passado, como Abraão e Sara sorriram da promessa que Deus tinha lhes feito, porque para eles aquilo era impossível acontecer, Deus disse: como vocês se riram, o vosso filho chamar-se-á Isaac. Isaac significa risos, significa alegria. O teu milagre vai se chamar de acordo ao teu comportamento, a forma como você enxerga o teu milagre. É dessa forma que Deus vai chamá-lo. Por exemplo, você já não crê que aquele filho pode sair das drogas,
E quem sabe quando recebes uma profecia a dizer que Deus está a mostrar que daquele homem bêbado, daquele homem viciado em drogas, vai suscitar um grande homem de Deus. Você teve a atitude de Sara, você teve a atitude de Abraão e você sorriu. Mas Deus, o Deus que usa as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Deus usa aquilo que você despreza, aqueles a quem você menospreza, são as pessoas que Deus vai usar. Deus não precisa de trabalhar com pessoas capacitadas. Deus capacita as pessoas que Ele seleciona, que Ele escolhe. Às vezes, aquele filho que te dá muito trabalho, aquele marido que te dá muito trabalho, é a pessoa que Deus escolheu a dedo para trabalhar. Ele só precisa do tempo certo para cumprir a promessa, para cumprir o propósito. E esse tempo não é o nosso tempo, é o tempo dele, é o tempo de Deus. O nosso dever apenas é esperar até que esse tempo chegue, tal como aconteceu com Abraão e Sara. Chegou o tempo em que Deus lhes concedeu o filho. Aqui a Bíblia declara em Gênesis capítulo 21. Diz a palavra do Senhor: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. O Senhor disse que Abraão e Sara seriam pai de multidões. E o Senhor assim cumpriu aqui no capítulo 21 do livro de Gênesis. Versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado. Se não chegou o tempo, a promessa não vai se cumprir. Mas uma certeza nós temos, que no tempo de Deus, no tempo que Deus determinou, a promessa há de se cumprir. Se é daqui a 1 ano, 6 meses, 2, 10 anos, ninguém sabe o tempo nem o momento, só o próprio Deus sabe. Mas a promessa que Deus declarou para a tua vida há de se cumprir. Simplesmente creia. Versículos 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Quem diria que com 100 anos Abraão seria pai? E que Sara, mesmo já estando na menopausa, seria mãe? Mas Deus cumpriu, porque para Deus a tua idade não faz diferença alguma. Para Deus não é acerca da tua idade. Tu podes ser muito mais velha e dizer que se calhar o tempo passou. Já não tenho tempo de servir a Deus, já não tenho tempo de me consertar com Deus. Deus não tem problemas com o tempo. O tempo para Deus não é impossibilidade.
Deus não opera por causa da tua pequenez. Deus não é limitado por causa da tua pequenez, nem por causa da tua idade. Para Deus agir, para Deus cumprir uma promessa, Deus não tem que pedir satisfações a ninguém, nem muito menos fazer uma promessa a uma criança e não a um adulto, porque há pessoas que pensam que com os 60 anos, com os seus 70 anos, Deus já não pode trabalhar com ele. Deus pode. Deus só precisa que você abra o seu coração. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Deus só precisa do teu eis-me aqui. Diga simplesmente: Senhor, eis-me aqui. Não importa a tua idade, não importa o que você já fez, não importa como foi a tua juventude, não importa, simplesmente se disponibilize para Deus e Deus certamente trabalhará contigo. Deus não precisa que você esteja preparado. A Bíblia diz que o Senhor nos manda vir conforme estamos. Venha conforme estás. E Deus pode te fazer, ainda pode fazer uma promessa na tua vida e cumprirá no momento certo, no momento dele. Simplesmente creia e aceite obedecer ao chamado de Deus. O ID de Deus é para todos. Então se disponibiliza. A seara de Deus é grande, mas poucos são os ceifeiros. Há muito trabalho a se fazer na obra do Senhor, mas os trabalhadores são poucos. E o Senhor disse: ore ao próprio Deus para que envie mais ceifeiros. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor te toque, você que está aí do outro lado, para começares a cooperar, começares a trabalhar na obra do Senhor, porque há muito trabalho a se fazer na obra do Senhor. E ninguém é desprezado diante de Deus. Tudo que você fizer para Deus, os céus vão se alegrar. Não se limite. Não se limite. Você pode fazer alguma coisa. Identifique alguma coisa. Você tem alguma coisa dentro de ti. Alguma coisa está em ti. E você pode usar isso para cooperar para o reino de Deus. Porque todas as coisas, tudo quanto nós fizermos, deve cooperar para o reino de Deus. Tudo quanto nós fizermos tem que ser para a glória de Deus Pai. Tudo que nós fizermos tem que chegar aos céus como forma de louvor a Deus. Então, faça alguma coisa para a obra de Deus. E não se preocupe com a tua idade. A tua idade não é impossibilidade para Deus, porque nós servimos um Deus grande. Nós servimos um Deus grande, então nós não precisamos mais ser grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande. Simplesmente se disponibilize. Deixe-se ser usado por Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Um ótimo domingo para si, para sua família. Em nome de Jesus, uma paz do Senhor bem alto. Deus abençoe.